Quero vos saudar, meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria eu venho por mais um dia para fazer a leitura diária da Bíblia Sagrada e farei a leitura novamente do Antigo e o Novo Testamento. Tá? Do Antigo Testamento nós faremos a leitura de Números, o capítulo de número 24 até o capítulo de número 26. E no vídeo acima faremos a leitura de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 15, do versículo de número 36 até o versículo de número 16. Tá? Desde já eu quero pedir a você que curta a página Escrituras Sagradas Compartilhada do Facebook, compartilhe a página em todos os vídeos e convide os seus amigos e irmãos para, juntamente conosco, participar dessa leitura diária que fará com que no final do ano, em dezembro, possamos encerrar a leitura completa da Bíblia. Tá ok? Vamos então à leitura. Capítulo 24 de Números. A partir do versículo 1. Vai dizer assim: Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não se foi esta vez como antes ao encontro dos encantamentos, mas voltou o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão seus olhos e vendo a Israel que estava acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus e proferiu a sua parábola e disse: Fala, Balaão, filho de Beor, e fala, homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvore de sândalo, o Senhor os plantou como cedro junto às águas. De seus baldes manarão águas e a sua semente estará em muitas águas. O seu rei se erguerá mais do que Agag e o seu reino será exaltado. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Consumirá as nações, seus inimigos, quebrará seus ossos e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como um leão e como leoa, que o despertará. Quem o despertará? Bendito os que te abençoarem e maldito os que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão: Para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora já 3 vezes os abençoastes inteiramente. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Então Balaão disse a Balaque: Não falei eu também aos teus mensageiros que me enviasse, dizendo: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não posso transpassar o mandado do Senhor, fazendo bem ao mal de meu próprio coração. O que o Senhor falar, e isso falarei eu. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Venha avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então proferiu a sua parábola e disse: Fala a Balaão, filho de Beor, e fala ao homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caído em êxtase e de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um certo subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, e Seir, seus inimigos, também será uma possessão hereditária, pois Israel fará proezas e dominará de Jacó e matará os que restam nas cidades. E vendo os amalequitas, proferiu a sua parábola e disse: Amaleque é a primeira das nações, porém o seu fim será a destruição. E vendo os quenitas, proferiu a sua parábola e disse: Firme está a tua habitação e puseste o teu ninho na penha. Todavia o quenita será consumido até que Seir te leve por prisioneiro. E proferindo ainda a sua parábola disse: Ai quem viverá quando Deus fizer isto.
e as naus virão das costas de Quitim, e afligirão a Assur. Também afligirão a Eber, e também ele será para a perdição. Então Balaão levantou-se e se foi, e voltou ao seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Capítulo 25, a partir do versículo 1, vai falar sobre a adoração a Baal. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e então o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol e ao ardor da ira do Senhor, e retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntarem a Baal-Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos o midianita, à vista de Moisés, à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando, e eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eliezer, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. E foi, pois, o homem israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher pelo ventre. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel, e os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés dizendo: Finéias, filho de Eliezer, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, maioral da casa paterna dos simeonitas. E o nome da mulher midianita, como era morta, era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: afligirei os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros com os seus enganos, em que vos enganam no negócio de Peor e no negócio de Cosbi, filho do maioral dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga do negócio de Peor. Capítulo 26 vai falar sobre o segundo recenseamento, a partir do versículo 1. Aconteceu, pois, que depois daquela praga falou o Senhor a Moisés e a Eliezer, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel podem seguir a guerra. Falaram-lhes, pois, Moisés e Eliezer, o sacerdote, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó, dizendo: conta o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Enzronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.630. E os filhos de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os do conselho da congregação que contenderam contra Moisés e contra Arão na congregação de Corá, quando rebelaram contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá,
quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens, os quais serviram de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Zefon, a família de Zefonitas, de Agi, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados 40.500. Os filhos de Judá, Er e Onã, mas Er e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selanitas, de Pérez, a família de Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez foram de Esrom, a família dos Esronitas, de Ramu, a família dos Ramulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados 76.500. E os filhos de Isacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Siron, a família dos Sironitas. Estas são as famílias de Isacar, segundo os que foram deles contados 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sepreditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jalel, a família dos Jalelitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade, de Gileade, a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade, de Gezer, a família dos Gezeritas, de Eleque, a família dos Elequitas, de Asriel, a família dos Asrielitas, e de Siquém, a família dos Siquemitas, e de Semida, a família dos Semidaitas, e de Efer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhos, e os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estes são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, a família dos Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Tan, a família dos Tanitas. E estes são os filhos de Sutela, de Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airão, a família dos Airamitas, de Sufã, a família dos Sufamitas, de Rufã, a família dos Rufamitas. E os filhos de Belá foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. E os que foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Daan, segundo as suas famílias, de Suão, a família de
amitas. Estas são as famílias de Dan, segundo os filhos, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Azer, segundo as suas famílias, foram de Imna, a família dos Imnaitas, de Isvi, a família dos Isvitas, de Berias, a família dos Beriaitas. Dos filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas, de Melquiel, a família dos Malquielitas, e o nome da família de Azer foi Será. Estes são as famílias dos filhos de Azer, segundo os que foram deles contados 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jazel, a família dos Jazelitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Gezer, a família dos Gezeritas, de Silém, a família dos Silemitas. Estes são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, 601.730. As leis sobre a divisão da terra, versículo 52. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a este se repartirá a terra em herança segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada um se dará a sua herança segundo o que foram deles contados. Todavia a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre as tribos de muitos e as de poucos. E estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Coate, a família dos Coatitas. De Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi. A família dos Libnitas, a família dos Hebronitas. A família dos Militas, a família dos Musitas, a família dos Coraístas, e Coate gerou Arão. E o nome da mulher de Arão era Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito, e de Arão ela teve Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. E a Arão nasceram Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar. Porém Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que deles foram contados eram 23.000, todo homem da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dado herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eliezer, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. E entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto. E nenhum deles ficou senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Amém, irmãos? Essa foi a leitura do capítulo de número 24 até o 26 de Números. Agora veja no vídeo acima a leitura do Novo Testamento e medita nessa passagem que eu vos deixo aqui em cima, tá bom? Paz, Senhor Jesus.